Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso ato, cumprimentando a todos os senhores que estão presentes, imprensa, vereadores, vereadoras, comunidade cultural, ONGs que se fazem presente, deixa eu ver quem mais que eu vi aí, enfim, comunidade em geral que está aqui hoje. Senhoras e senhores, a Prefeitura Municipal de Torres, através da Secretaria de Esporte e Cultura, torna público, no dia de hoje, 23 de maio de 2025, audiência pública sobre o PAR, aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc, com o objetivo de oportunizar à comunidade a participação e decisão no bom uso dos recursos da mesma, e ainda fortalecer os mecanismos de diálogo com toda a comunidade cultural e a participação de todos, que é muito importante para que a cultura volte a crescer no nosso município. Vou convidar, então, nosso pessoal para compor a mesa aqui, a nossa diretora de cultura, Yasmine Lage, nosso representante da cultura aqui, o Marcelo, também representando aí o executivo, o nosso vice-prefeito, André Pozzi, por favor. Esperar o ver o edital primeiro. Vou ler o edital primeiro. Vou fazer a leitura, então, do nosso edital, daí depois abrimos a palavra para o vice-prefeito representando o executivo para fazer a sua explanação. Lembrando que o Robson está ali com as inscrições aí, que vai ser aberto, 3 minutos para cada membro da comunidade cultural explanar aí sobre a aplicação aí da PNAB 2, né, que é o nosso recurso. Então, vou fazer a leitura aqui do edital, então. A Prefeitura Municipal de Torres, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei 14.399/2022, Lei Aldir Blanc 2 e do Decreto 11.740/2023, convoca a sociedade civil, artistas, fazedores de cultura, produtores, coletivos, instituições culturais e demais interessados para participarem da audiência pública sobre a execução da PNAB 2. Objetivo: a audiência pública tem como objetivo dialogar com a comunidade cultural de Torres sobre as diretrizes, prioridades e estratégias para a aplicação dos recursos federais destinados à cultura por meio da PNAB, garantindo a transparência, a participação social e o controle democrático do processo. A participação popular é essencial para garantir que os recursos sejam aplicados de forma democrática, inclusiva e em consonância com as realidades culturais do município de Torres. Edital que foi publicado, então, no nosso site da Prefeitura Municipal. Enquanto o Robson ali vai fazendo as inscrições de quem quiser se pronunciar aqui, lembrando a todos, né, que pela lei não é permitido manifestação enquanto as pessoas estiverem falando aqui, fazendo uso da palavra, tanto da comunidade cultural quanto dos vereadores. Então, a gente pede que todo mundo se permaneça em silêncio e tenha certeza que assim será. Vamos começar, então, com a palavra do nosso vice-prefeito, André Pozzi, por favor. André, se quiser usar a tribuna lá. Não, pode ser daqui. Tem que usar isso aqui? Não preciso? Bom. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos os senhores vereadores, representantes, então, da cultura do município de Torres, a Mini Lages, no Departamento de Cultura, o nosso arquiteto da cultura lá, como é o Marcelo Koch, Marcelo, e o Blando, secretário da Cultura e Esporte, os vereadores aqui presentes, é uma satisfação poder estar aqui, e também representando o prefeito Delcio Dimmer, que estava com outra agenda e não pôde se fazer presente, pediu para que eu estivesse aqui. Bom, vejo que é de suma importância a PNAB, né, que fomenta os recursos para a cultura, e posso dizer aos senhores que o município de Torres, através do nosso departamento, tem o maior interesse em captar esses recursos. Todos os recursos estamos encaminhando lá via secretaria e departamento
o Conselho, né, para que a gente possa captar esses recursos. Ontem mesmo estivemos em reunião com uma pessoa que tem possibilidade de fazer captação de recursos para a cidade de Torres e para vários segmentos, como infraestrutura de áreas culturais, como até mesmo implementação de shows e outras modalidades artísticas e culturais na cidade de Torres. E dizer que é um compromisso desse governo, tanto é que, tendo em vista que em outras épocas, né, não se fomentou a cultura, e agora é interesse nosso, é um compromisso nosso de fomentar a cultura nesses 4 anos que estaremos à frente da gestão pública aí. É uma satisfação poder estar com os senhores. Estamos abertos aí para o debate. Muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito. Fez uso da palavra. Então, agora vamos passar para a nossa diretora de Cultura, Yasmine, para que ela faça a apresentação aí da lei e faça uma explanação aí, vai fazer uma apresentação de vídeo também, né? Para ir explicando todos como é que funciona a lei e também a ideia de planejamento, que já foi feita uma pré-reunião aí com os fazedores de cultura, já fizemos uma ata, inclusive, aí já dando uma estipulada aí como é que vai funcionar aí o plano 2 aí da Aldir Blanc. Mini, contigo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou passar aqui no telão alguns slides só apresentando, né, o nosso par. E como o secretário falou, a gente já teve uma reunião prévia com a comunidade cultural, atendendo à solicitação da comunidade cultural, que fosse feitas reuniões um pouco mais informais, para que a gente possa debater e discutir os recursos para a cidade. Então, o que é a Política Nacional Aldir Blanc, né? Ela é de fomento à cultura, instituída pela Lei número 14.399, de julho de 2022, que tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente em parceria com os estados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros. Por meio dessa política, serão repassados a cada ciclo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios até 3 bilhões para execuções de ações e atividades culturais, totalizando 15 bilhões de investimento na cultura. Os recursos destinados a Torres, né, que nós aderimos à PNAB, o valor total R$ 1.258.537,48, isso para os 4 anos, de 2024 a 2029. E o valor por ciclo, porque nesse primeiro ciclo, né, desse ano agora, a gente vai trabalhar com o valor de R$ 314.634,37. Os requisitos para receber os recursos ter o plano de ação apresentado na plataforma Transfere.gov e aprovado pelo Ministério da Cultura, comprovar a execução de no mínimo 60% dos recursos recebidos no ciclo anterior. O que isso significa? Que a Aldir Blanc, a gente está no 2º ciclo dela, e nós temos que, para garantir esses 314 mil, ter executado 60% da PNAB 1, que foi responsabilidade, né, do governo anterior, que a gente está terminando agora de executar, também em conversação em conjunto com a comunidade cultural, para a aplicação desse recurso. Comprovar a destinação de recursos orçamentários próprios para a cultura e apresentar o plano de aplicação de recursos, o PAR, na plataforma eletrônica específica disponibilizada pelo Ministério da Cultura. Em quais atividades e ações poderão ser aplicados os recursos da Aldir Blanc? 80% em ações de apoio ao setor cultural, por meio de fomento cultural, obras, reformas, aquisição de bens culturais, subsídio e manutenção de espaços e organizações, e apoio à operacionalização da PNAB, que é o valor, limita o valor de 5%, né? Para a gente... eu não estou... O Blando está na minha frente, eu não estou conseguindo ler. Para a consultoria. Assessoria, né? Não, não. Não tem. Em quais ações e atividades poderão ser aplicados os recursos da PNAB? 20% do valor total do recurso recebido deve ser utilizado a fim de fomentar ações, projetos e programas realizados em áreas periféricas, urbanas e rurais,
bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais por meio de editais de chamamento público e outros instrumentos que permitam o apoio à produção cultural nesses territórios. 20% dos recursos têm que ser reservados de cada atividade para destinar ao fomento em áreas periféricas ou de povos e comunidades tradicionais. E criar uma atividade específica para fomento a projetos em áreas periféricas ou de povos e comunidades tradicionais, destinado a essa atividade 20% do montante recebido. Gente, também deixar claro aqui, quem quiser depois ter acesso a essa apresentação, a gente pode disponibilizar, tá? Haverá política de ação afirmativa prevista na PNAB? Sim. Nos editais de chamamentos públicos, os entes federativos deverão estabelecer políticas de ação afirmativa, de acordo com os regramentos estabelecidos pelos atos normativos publicados pelo Ministério da Cultura. O que é o Plano de Aplicação dos Recursos, né, o PAR? É o detalhamento do plano de ação cadastrado na plataforma do Transfere.gov. Assim, a partir das metas e ações já definidas no plano de ação, antes da gente vir para a audiência pública, a gente tem que colocar, né, constar o plano de ação na plataforma. E assim, a partir das metas e ações já definidas no plano de ação, os entes federativos deverão detalhar as atividades, respectivos valores, resultados esperados, dentre outras informações que nortearão a execução dos recursos. Isso a gente também, em comum acordo com a comunidade cultural, isso a gente, como o secretário também está de acordo, a gente vai debater isso amplamente com a comunidade cultural, o que a gente vai, para onde nós vamos destinar esse recurso, né, em quais projetos, quais as categorias, enfim. O que deve constar no PAR? Né? As ações gerais, o custo operacional, implementar a Política Nacional de Cultura Viva. Nessas ações gerais, nas metas, entra tudo isso que a gente está debatendo com a comunidade cultural. A gente sabe que nós recebemos R$314 mil para esse primeiro ciclo. Sabemos que abaixo de 360 mil a lei da cultura viva ela é opcional para o município, mas também sabemos que a gente deve debater isso amplamente com a comunidade cultural, porque eles são os maiores interessados. O que deve constar no PAR? A meta implementar a Política Nacional de Cultura Viva é obrigatória para os estados e Distrito Federal, no mínimo 10% do total dos recursos. Como eu me referi antes, para os municípios que receberam valores iguais ou superiores a 360 mil. Já os municípios que receberam valores abaixo de 360 mil poderiam manter ou excluir essa meta. Pelo que me consta, no primeiro ciclo da PNAB não foi considerado esse valor da cultura viva, por ser opcional, mas isso, de novo, vai ser amplamente debatido com a comunidade cultural também para esse ciclo 2. A gente tem 314 mil. 314 tem abaixo. Então, essa é a nossa... Nós definimos, em conjunto com a comunidade cultural, numa reunião anterior a essa, que desses 314 mil, a gente se refere assim para arredondar, que são 314 com um pouco, né? Esses 314 mil, desses 314 mil, 25% serão destinados à obra do museu, nossa antiga prefeitura, e 75% serão destinados aos projetos, né? Que eles vão submeter projetos. A nossa proposta inicial, e isso também será debatido com a comunidade cultural. Aqui a gente precisa apresentar, né, uma proposta. São 2 editais de R$ 110.122,03 cada. Fomento e execução ações culturais em zonas periféricas, quilombolas e comunidades indígenas no primeiro semestre. E para o segundo semestre, fomento a execução de ações culturais. Os 25%, direcionados ao museu, ficam no valor de R$ 78.658,61, que esse é o 25% desses 314. E o custo operacional de até 5%, né, que é a contratação da assessoria, a consultoria que a gente entende que a gente não sabendo, a gente tem que buscar saber e buscar
quem saiba e quem nos ajude. Então, acho que a assessoria, a consultoria é extremamente necessária também. Então, a nossa proposta para aplicar os 25 e 75, os 75% seriam em 2, nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo, 2 editais. Eu acho que é isso, né? Pode pôr, Bando, acho que agora o pessoal que a gente vai votar, esses dois, ou a gente vai deixar para votar? Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver aqui. Muito bem, então acho que a explanação ficou bem clara ali também, todos esses dados aí se encontram aí no site do Ministério. Vamos abrir então o espaço para quem se inscreveu para se pronunciar aí, acho que não me trouxe para mim ainda. Lembrando que a gente vai abrir 3 minutos para que a comunidade cultural faça a sua explanação. Se tiver algum inscrito aí já está aberto então o tempo. Secretário, na verdade, de repente, só para oportunizar a Mini explicar o que ela já me explicou, na verdade, em relação a que a gente está vivendo isso por uma segunda oportunidade, e no governo passado o recurso se deliberou para a utilização de 100% dele lá no museu, iam fazer reforma do telhado e tal, e eu acho que muita gente, e eu me incluo entre essas pessoas, inclusive tu me esclareceu hoje pela manhã, né? O que aconteceu em relação a esse recurso da gestão passada, do ano passado. De repente, se tu quiser aproveitar a oportunidade para fazer os registros aqui, acho que seria bom, porque eu acho que muita gente não sabe. O que acontece? Primeiro ciclo da PNAB, o segundo ciclo depende 100% do primeiro ciclo, né? Como eu mencionei anteriormente, para a gente garantir o segundo ciclo da PNAB, nós temos que executar 60% do valor do primeiro ciclo. E a repartição, a divisão do primeiro ciclo ficou 80% para o museu e 20% para projetos da primeira PNAB. E desse valor do museu, quando nós assumimos, em algum momento a gente percebeu que não ia dar tempo de a gente aplicar esse recurso no telhado do museu, que era para isso, era para fazer o laudo do telhado, né? Eu acho que o Marcelo também pode, a obra do telhado também. Então, o nosso prazo é 30 de junho, então não iria dar tempo de a gente fazer o laudo, fazer a obra, né? Executar, prestar contas. Então, o que a gente fez? Para não perder, não ter que devolver esse dinheiro e, consequentemente, perder esse segundo ciclo da PNAB que nós estamos fazendo aqui agora, nós desenvolvemos um edital para que esse valor que fosse destinado para o telhado, que a gente não vai poder utilizar, volte para a comunidade cultural. É esse edital que está para sair, acredito eu que na próxima semana, né, secretário? Está para sair esse próximo edital, para que a gente não perca em absoluto nenhum valor desse primeiro ciclo, também para garantir o segundo. Oportunizando que a gente abriu a questão do primeiro ciclo, o vereador fez a pergunta, acho que a gente está no segundo ciclo, mas a gente pode responder tranquilamente, a Mini já colocou quase que claramente ali, mas para que fique bem claro para as pessoas que hoje uma obra de reforma, ainda mais de um prédio que, não sendo tombado, ele é considerado histórico, tu tem que fazer laudo, tu tem que avaliar tudo. Na verdade, ele é um restauro e não uma reforma, né? Não é tão simples para te fazer uma licitação e conseguir desenvolver num curto espaço de tempo aí, em 120, 140 dias, entendeu? Então, por isso que esse recurso não foi aplicado.
e o recurso da PNAB 2 a gente já tem que começar a trabalhar ele agora para que se faça a aplicação. Melhorou para nós o ciclo, que agora ele vai ser ciclo de 4 anos, então, e não mais de 1 ano. E o porquê que teríamos que ter começado já no ano passado, a gente está conseguindo finalizar agora somente o laudo do telhado, e depois temos que começar uma reforma, depois do laudo a gente tem que começar uma reforma. Então, por isso que, como o processo não andou e esse ano a gente não teria o tempo hábil para que se fazer tudo isso aí, a gente determina, junto com o governo, aí achou importante, e não é só importante, é fundamental que se faça uso desse recurso até para receber o recurso desse próximo ano do ciclo 2, entendeu? Então, por isso que a gente determinou aí, junto com o governo, usar esses recursos aí, os 60%, junto com a comunidade cultural, que já é um investimento, então, na área cultural, importante também para os projetos culturais que serão aí através do edital aí do ciclo 1 ainda. Lembrando aí que está aberto, então, para quem quiser se pronunciar aí, 3 minutos. Isso. Se a inscrição estiver pronta aí, já vamos chamando. Ficou respondido, vereador? Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereador. Só já parabenizar a todos pela condução da mesa. Nosso vice-prefeito, o André, o secretário Blando, o Marcelo e a Mini Lages, que daí agora explanou bem ali o questionamento do Moisés, nosso vereador. Então ele é dividido em 2 editais, o primeiro aí até o dia 30, né, de julho, e o segundo, qual é o prazo? Lembrando que esse edital agora ainda é do ciclo 1, esse edital que vai sair essa semana é do ciclo 1 ainda, não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo com o ciclo 2. O ciclo 2 ele começa a contar a partir de agosto. O primeiro ciclo seria semestral, aí tu teria 6 meses a partir de agosto para fazer o primeiro, e depois os outros 6 meses lá no final, que vai até agosto do ano que vem, entendeu? Então tem a partir do dia 1º de agosto até 1º de agosto de 2026, né? Agosto, né? Os 2 ciclos daí. Entendeu? Vai contar a partir de 1º de agosto. Esse agora ainda é do ciclo 1. Esse que nós falamos agora, que a gente citou, é ciclo 1. E para esse segundo, daí a intenção seria aumentar o aporte para a questão do museu? A intenção, por parte do governo, era, mas a comunidade cultural, na pré-reunião que nós teve, decidiram, na verdade, importante ficar um valor maior, que são 75% para ações culturais e só 25% para o museu. Daí, na verdade, aí foi invertido. Ano passado, no ciclo 1, ficou... Não, tudo bem, foi invertido agora porque temos essa situação para a gente não poder perder o recurso, né? Não, mesmo no ano passado foi definido com a comunidade cultural que 80% ficava para o museu e 20% para as ações culturais. Agora não. Agora é 75% para ações culturais e 25% só pelo museu. Definido com a comunidade cultural aí numa pré-reunião. Então foi uma decisão, na verdade, da comunidade cultural ficar com a maioria dos três partes do aporte financeiro para a comunidade cultural e só uma para o museu. Tá bom, então, obrigado. Vamos chamar então para fazer uso da palavra aí a primeira escrita, Gemínia de Nazaré Antunes. Por favor, se dirija à tribuna, tem 3 minutos. Por favor, à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez debatendo como vamos usar os recursos da cultura. Infelizmente, na outra vez, a gente não teve debate, porque já veio decidido, né? Os 80% para o museu
E, infelizmente, nada aconteceu, que nós estamos nessa situação hoje calamitosa que se encontra o museu, né? Surpreendeu a todos nós, muito triste essa situação, que eu penso que se tivesse algo assim como, vamos invadir o museu, então que fosse pela arte, que fosse pelos artistas, né? Permitido nós usar o museu o jeito que está. Porque no momento que foi decidido que 80% ficaria para a obra do museu, nós não discutimos. Isso já veio decidido na gestão anterior, né? E agora nós, numa pré-reunião, nós decidimos que 75% seria para a Procultura, né? Para os fazedores de cultura. Até foi questionado nessa reunião, por quê, né? Porque nós queremos, nós artistas, nós artesãos, estamos sempre querendo espaço para expor, para trabalhar e apresentar nossa arte, porque que ficaria menos para o museu e mais para os fazedores de cultura, né? Mas a nossa realidade é periclitante, é muito triste, é um pouco desalentadora para muitos fazedores de arte, porque primeiro nós criamos, nós produzimos, nós escrevemos, nós dançamos, ensaiamos, e depois nós temos que ter o espaço para se apresentar, né? Então, infelizmente, essa situação se inverte, penso eu, por isto, né? Eu penso que o museu seria uma responsabilidade maior, não dos fazedores de cultura, e sim do executivo, da administração. Sei que a gente sabe que tem outros recursos, mas se é para uma urgência, se é para fazer uma real diferença, nós aceitamos. Como até houve na sugestão entre nós, artistas, lá, então, se é para fazer o museu, então, por que não fica 100% então, dessa PENAP aí para o museu e a gente tem um retorno? Né? Mas o triste disso tudo é que a gente abre mão de recursos, a cultura fica cada vez mais empobrecida, nós não temos uma contrapartida para ter uma estrutura melhor para nos apresentar, né? E acabamos nisso. Agora, hoje, o recurso volta porque se o recurso realmente tivesse ficado na mão dos fazedores de cultura, nós teríamos feito muito mais arte, e já que não teve a correspondência do museu, continuou nessa mesma situação lamentável. Então, esperamos que esse edital agora da PENAB 1, né, venha fazer diferença realmente para as associações, para a estrutura de feiras, enfim, para acolher o artesão, os fazedores de cultura, né, e, enfim, nós fazer arte. Não precisamos só de comida, nós queremos arte também, né, queremos espaço para atuar e queremos legitimidade nisso aí tudo, né. Ontem a nossa associação já tem uma nova diretoria que nós vamos aqui vir se apresentar para vocês e para pedir a tribuna que, mais uma vez, né, já que a gente pediu uma vez, já foi nos tirado depois, agora a gente quer retomar com força, né, nós só recuamos para pegar impulso e estamos aqui forte, firme, mesmo claudicante, meio mancos, mas seguindo sempre em frente. Espero que os recursos realmente se tragam o retorno para a cultura que nós merecemos e avante que aconteça alguma coisa no museu. Em curto tempo, por favor, né, pessoal? É isso aí que nós esperamos. Muito obrigado. Dona Gemina fez uso da palavra. Chamamos agora Carlos Alexandre da Silva, por favor, se dirija à tribuna, 3 minutos. Pedimos para o pessoal se manter em silêncio. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde, vice-prefeito, secretário de Cultura, Mini Lages, diretora de Cultura. Boa tarde, vereadores presentes, Cláudio, nosso querido Moisés aí. É uma pena ter tão poucos vereadores presentes.
e trabalhadores da cultura também, né? A gente sabe que somos muitos e já estamos um tanto quanto desgastados com as demandas que a gente tem recebido nesses últimos meses aí, bastante trabalho. A gente tem trabalhado tanto aí junto às nossas comunidades, junto aos nossos trabalhadores. E hoje a gente vem aqui discutir um pouquinho sobre o que fazer com os recursos da cultura no município, né? Importante salientar que os 2 vereadores presentes aqui também são apoiadores da cultura local. E nessa falta que a gente vê de tantos representantes do povo aí, a gente já vê como que anda a cultura no nosso município, sem respeito, sem apoio. Mas sempre foi assim, o trabalhador da cultura é ele por ele, pelas comunidades que a gente vem atendendo, e não vai ser diferente agora. Gostaria de salientar que eu faço parte hoje da primeira turma de agentes culturais territoriais que está se formando aí, estudando e se formando, para defender não só a cultura local, mas a gente tem uma missão também de defender o nosso território, que é o litoral. Hoje aí o vereador Cláudio perguntou se seria possível, né, aumentar o recurso para o museu, né, na segunda parte do edital, ou algo assim. A gente tem conversado e a gente já sabe que Torres, pós-pandemia, pós essas enchentes que a gente passou, essas tragédias, aí teve um aumento de 33% na população de todo o litoral, né? E certos recursos não têm sido atualizados. A gente está recebendo, na verdade, parece um montante bom em 4 anos, mas é pouco. Então a gente tem que fazer uma defesa também, que a gente tem que procurar mais recursos. A nossa região merece, precisa e merece que a gente tenha mais investimentos que possa chegar até o setor da cultura, né? A gente tem visto também tantas pessoas se manifestando, mas a educação está tão ruim, a saúde, e hoje vocês vão debater cultura, mas a gente também, cultura é saúde, cultura é educação, cultura é bem-estar. A gente passou pela pandemia e todo mundo se aliviava quando assistia uma live musical, assistia um programa ou estudava, enfim. A cultura estava sendo transmitida e estava dando esse suporte para as pessoas atravessarem um momento tão difícil. Então, os trabalhadores da cultura merecem, sim. E a gente merece que tenha um aumento também desses valores, né? Então, a gente tem que batalhar com os deputados, com os senadores, enfim, a gente tem que procurar quem que pode atender o litoral e a gente rever também esses valores que chegado até Torres e o litoral norte em geral todo aí, que está... Primeira vez que a gente tem uma adesão de 100% do litoral também, né? O Rio Grande do Sul teve uma adesão de 100%, né? Isso não aconteceu, né? Claro que a gente passava por algumas dificuldades e até todo mundo estudar e conseguir aprender e se qualificar. Então, hoje a gente defende a cultura viva e a gente sabe que o município merece mais, o litoral e os trabalhadores da cultura. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos, todas e todos. Bom trabalho, tá? Obrigado, pessoal. Chamamos agora, então, a Fernanda para que faça uso da palavra. A senhora dispõe de 3 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, meu amigo de infância, o André, vice-prefeito da cidade, secretário, Mini, fugiu o nome agora, Marcelo. Aqui o nosso vereador querido representante, né, o Moisés, que é um resistente, né, na luta do povo, na luta pelos trabalhadores, né, Moisés. Muito obrigada pelo teu trabalho, viu? Você também, muito obrigada por ter vindo estar aqui com a gente, né, Cláudio? Obrigada. Assim, é muito lamentável, né, que tenha tão poucos vereadores aqui assistindo essa audiência pública, né? E, assim, embora não tenha poucos representantes também da classe cultural aqui, nas reuniões que a gente está fazendo fora, está tendo um engajamento maior, né? Então, é bom dizer isso também, quer dizer que os artistas e os agentes de cultura estão antenados, estão ligados. A Mini está dando um espaço muito bom, né, Mini, como diretora da cultura. Então, estou vendo uma mobilização muito boa e os artistas não estão distraídos. É muito importante que a gente saiba, embora aqui nesse momento, né, nessa audiência, tenha poucos artistas.
Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da grana para o museu, a grana para os artistas, né? Esse percentual que foi estabelecido. Vocês não podem retirar um dinheiro que paga, por exemplo, a formação de um médico, sabe, para investir num hospital que ficaria vazio de médicos, né? Vocês não podem reformar uma escola e não investir na formação de professores para uma escola que ficaria vazia de professores. Assim como não dá para investir toda a grana no museu e não estimular aqueles que vão depois trabalhar dentro do museu e oferecer cursos, eventos, palestras e exposições. Então, tão importante restaurar este museu, quanto é importante manter ativo o trabalho dos artistas, que merecem e devem ser estimulados financeiramente, mesmo que seja pelo Estado, né, no caso de um edital de cultura público. Assim como tem médicos que têm salário público do município, do Estado, do não sei o quê, assim como professores são concursados, que também recebem verba pública. Mas existe, desde os últimos anos, assim, uma ideia de que artista não pode ter verba pública, que tem que se virar, né, sozinho. O que é um equívoco. Enfim, golpe retórico, não vou nem discutir isso, porque é bobagem, né? Os professores estão aí contratados, concursados, os médicos, advogados, enfim, pessoas da área do direito. Então, essa relação de agentes de cultura e artistas com projetos de cultura públicos é muito bem-vinda e necessária. E os artistas, lembrando que tem família também, né, gente? Artistas são trabalhadores, tá? Tem família, tem aluguel, tem conta de luz, tem internet, né? Então, não adianta ter escola, o hospital e o museu, e depois não ter o médico, o professor e o artista, o agente da cultura. Acabou o meu tempo, né? Então é isso, tá, gente? Muito obrigada. Lembrando que as inscrições continuam abertas, mas alguém quiser fazer os pronunciamentos, só se inscrever ali com o Robson.
só gostaria de salientar agora também a baixa participação da comunidade cultural. O artista trabalha, né, num horário comercial. E, muito provavelmente, é por isso que as nossas reuniões só nossas, elas têm mais participação, porque a artista também trabalha, porque precisa também trabalhar das 8 às 6 da tarde, porque, infelizmente, não dá para a gente, me incluo, viver da nossa arte. Era só uma parte que eu gostaria de falar. Exclusivamente da arte. Ainda a gente não consegue. Lembrando a todos, então, aí, que a Mini já complementou ali, que a palavra ainda continua aberta aí. Se mais alguém quiser se pronunciar aí, 3 minutos. Nosso Marcelo está fazendo a ata da reunião, anotando tudo que o pessoal está passando aí, está sendo gravado também a nossa audiência, e também a gente já fez, nessa pré-reunião tinha bastante da comunidade cultural, a gente também fez a ata aí para que a gente complemente o par que vai ficar aí acordado aí para o próximo ano. Mais alguém quiser se pronunciar? Faz ali com ele ali. Não, só se inscrever. Sou uma... Então vai fazer uso da palavra aí a Claudete Baltazar, aí 3 minutos, Claudete, por favor. Boa tarde a todos. Não tenho hábito a me mostrar assim, então. Mas eu, como artesã já há 40 anos, vamos dizer assim, entre aspas, porque aprendi e gostei, então, para mim, acho que nasci assim. 20 e poucos anos trabalhando com artesanato aqui em Torres. Trabalho com as conchinhas da praia, recato, cato, compro e vendo, né? E trabalho. Faz tantos anos que a gente depende dessa Câmara de Vereadores aqui, né? Que a gente está sempre batalhando e pedindo força para ter um espaço para nós trabalharmos, ter dignidade de ser reconhecido nas pessoas, do lugar que a gente vive, né? Porque a gente vive aqui. Trabalha com material daqui. E, meritamente, tu tem um lugar para trabalhar. Quando tiraram nós aqui, há alguns anos, da Pinheiro Machado lá, a gente ficou sem nada. A gente não tinha nada, não tinha para onde ir. Um se bandeou para um lado, outro se bandeou para o outro, outro se bandeou para o outro. Né? É triste, né? Nós somos moradores daqui, nós gostamos de estar aqui. E ver tanto artesanato de fora, tão bonito, em lugares que cresce, né? Que são desenvolvidos, uma feira legal, uma feira de... E aqui? Eu sabe o que eu vim mais aqui para dizer assim, por que nunca elaborar um mercado público no litoral? Onde que pudesse agregar tudo. A feira, o artesanato, o centro cultural de teatro, de apresentações. Por quê? Por que, gente? Isso não é a primeira vez que eu comento, tá? Eu não gosto de conversar muito, eu sou, como diz, uma analfabeta. Não sei muito escrever. Mas tudo que eu tenho, e tenho bastante hoje, posso te dizer, é com a dignidade de eu trabalhar. E a maioria das coisas que eu tenho foi vendendo conchinha, gente. Quem sabe, o Nazaré me conhece há muitos anos, comecei com a Feira da NASA lá, Deus de... E depois continuei com as outras coisas. E hoje eu trabalho realmente para mim sozinha, no espaço que eu alugo, que eu vendo no público maravilhoso, que me respeita já há 9 anos num lugar onde eu tenho clientes que vêm sempre. Tu entendeu? Então, o que é a gente aqui? A gente não quer só o dinheiro, a gente quer também ser visto, ser assistido. Sabe? Alguém que diga assim, não, lá naquela cidade, lá tem gente que trabalha. Eu trabalho. Eu sustentei meu filho, hoje ele tem 33 anos. Ele, com 9 anos, ele foi trabalhar na feira de artesanato.
ele me ajudava. Eu saía e ia fazer faxinas, porque vocês sabem que artesanato em si, 100%, não mantém uma família, né? E voltava, e ele estava lá, sentadinho, né, Nasa? Lembra, né? Sentadinho. Sandro também lembra, né, Sandro? Também era a nossa parte que a gente fazia. E a gente trabalhava com chuva, com frio, gente. Com tempo de horas que dava, assim... Minha irmã, na época, trabalhávamos entre 5 irmãos, numa feira de artesanal entre 5 irmãos, e todos ganhavam seu tostão, né? E deu uma chuva muito forte. E a gente tinha uma lona, desculpa aí, vou me prolongar um pouquinho, vou contar a história. E a minha irmã quase morreu por causa de um dos paus daquele, sabe? Mas a gente estava lá. A gente ganhava o nosso tostão. E agora? Obrigado, desculpa aí, tá? Mas foi um desabafo de uma artesã. Chamamos agora, então, para fazer uso da palavra, a Rita Stan. Por favor, 3 minutos. O médico disse, não se mexa. Eu disse, não mexa sim. A cabeça e a boca estão em dia. Boa tarde a todos e a todas, tudo bem? Desculpe o meu atraso. E não pude ver meus colegas falar, só vi agora essa colega que é do artesanato, né? E digo que é necessário ter um espaço para o artesanato, como tem em muitas cidades que a gente conhece, né, muitas capitais. Nós temos, assim, eu conheço muitas cidades do Brasil e fora do Brasil, e que o artesanato é muito bem tratado, tem o seu espaço, tem a sua... por ter a sua importância, porque mostra a cultura do povo onde ele é desenvolvido. Então, você ter uma feira de artesanato, onde as pessoas cheguem na cidade de Torres e saibam que lá está a feira, onde vão encontrar produtos, né, de um artesanato muito lindo, regional, que nós temos aqui, como a fibra do butiá e fibra da bananeira. Eu estou de costas para vocês, né? Então, não se encontra em qualquer lugar. O artesanato da Nazaré não se encontra em qualquer lugar. Encontramos aqui em Torres. E que difícil é alguém chegar numa cidade e não ter a referência de onde encontrar esse artesanato local, né? Que pode representar Torres em vários lugares. E a gente sabe, porque nós acompanhamos, eu sempre estou nas feiras também, acompanhando, como tem coisa especial aqui em Torres, coisas muito bonitas, coisas muito, muito, muito nossas, que precisam ser, né, valorizadas. E uma das valorizações é ter um espaço onde as pessoas possam deixar seu artesanato, porque eu me ponho no lugar de quem trabalha com artesanato no seguinte sentido: tudo é carregar. Você carrega caixas. A Nazaré trabalha com madeira, e madeira de lei, pesada. Então, eu não posso botar eles hoje na praça, amanhã na esquina não sei do que, outro dia lá na feira não sei do que lá. É preciso ter um espaço adequado onde se possa deixar a feira de artesanato e que as pessoas não tenham tenham mais tranquilidade para trabalhar. Gente, artesanato não é brincadeira, é um trabalho, é uma profissão. Não é assim, eu vou lá fazer um crochêzinho, minha avó me ensinou um crochêzinho, não tenho nada que fazer, vou fazer um crochêzinho. Não é isso. O artesanato é coisa séria. Já deu meus 3 minutos. Bom, e nem falei sobre a questão de nós, os artistas, né, que precisamos muito das verbas que estão vindo aí pelo Plano Nacional desculpa, não, mas tem um outro nome agora. Quero corrigir vocês. Desculpa.
a correção, mas agora não se chama mais a PNAB, né? É Plano Nacional de Desenvolvimento Cultural, eu acho. Tá? Desculpa não saber exatamente. Eu recebi hoje essa informação de uma fonte, que eu sou muito amiga do pessoal da cultura aqui nacional, enfim, diretores, ex-diretores, como Rosane Dalsaço e tal, que era diretora do MINC aqui em Porto Alegre. Então, eu até, né, que bom que vocês já sabem, Mini, beleza pura. Então, desculpa me alongar e exceder o meu tempo, a hora que vocês quiserem cortar o microfone à vontade, mas uma coisa que eu quero dizer é que fiquei muito feliz com a assinatura do termo. Estamos no caminho certo. Olha, fico emocionada com isso, porque eu estou aqui há 13 anos e a gente lutando com isso, lutando com a necessidade de Torres estar no plano de cultura nacional. Nós não estamos no mapa da cultura. Isso aí é terrível. Nós não estamos no mapa da cultura. Eu estou no mapa da cultura. Eu, Rita, que não sou ninguém. Torres, essa cidade maravilhosa, merece estar no mapa da cultura, como todos nós. Obrigada. Desculpa exceder o tempo. Obrigada, Rita. Lembrando, então, que ainda continuamos abertos aí para mais alguns inscritos que quiser fazer uso da palavra. Lembrando a todos, então, que o nosso tema, então, aí é a questão da PNAB, né? Pedimos que o pessoal se atente dentro da nossa audiência pública e também só para esclarecer aí que a questão de artesanato é um trabalho do município, do executivo do nosso município, mas está a cargo também de uma outra secretaria, Indústria e Comércio, e tenho certeza que só levar lá para eles as reivindicações que vão ser atendidas. Três minutos, então, Claudemir Barros, professor de dança. Por favor. Fique à vontade. Ao vice-prefeito Girardi, secretário Blando, Marcelo, Mini, vereador Cláudio, nosso querido Trish, e a todos os presentes, minha boa tarde. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto hoje lisonjeado em estar aqui fazendo parte de uma sessão em que já há mais de uma década que a cultura de Torres sangra. Está havendo uma sangria de tal forma que não chegamos ao fim, mas perto do extermínio. É triste, mas ao mesmo tempo me sinto aqui faceiro, porque a Mini me convidou para fazer parte do grupo, e estou no grupo, né, no WhatsApp da cultura, resistência da cultura de Torres, é isso, né? E através deles, desse link, eu estou aqui. 35 anos trabalhando já com danças tradicionais folclóricas, com vários projetos, e nunca trabalhei em Torres. Pouquinho mais, ano passado tu trabalhei, iniciei um projeto piloto, a dança como socialização na escola. Mas eu assinei um papel como voluntário. A tutora era minha esposa, Andréia, que através de um desvio de 20 horas semanais da escola, ela passou a ser remunerada ali e eu entrei como voluntário.
uma bagagem de 35 anos trabalhando com vários tipos, desde a PAI, desde CTGs, escolas, e sempre indo buscar recursos em outros municípios. Então hoje, para mim é uma satisfação poder estar aqui e ver que nós estamos virando uma página de um livro que estava fechado. Foi aberto e agora, através da nova administração, essa página ali branca, com certeza iremos fazer tudo. Tudo será escrito e com certeza mudaremos os novos rumos. Afinal, nós, fazedores da arte, em todas as culturas, em todas as esferas aqui de Torres, sempre tivemos aquela situação pelo qual, dá qualquer trocado, dá qualquer pila, mas não sabe que a gente vive daquilo ali. Outrora, um colega que falou que a gente tem que ensaiar, a gente tem que produzir, a gente tem que mostrar, e para tudo isso a gente tem que ter amparo. Fico faceiro em poder vocês me dar esses 3 minutos aqui e dizer que conto com a administração, com o poder público. Estarei à disposição, porque foi preciso, já me botei à disposição, né, Mini, para que precisarem das minhas experiências na parte de dança. Estou aí para trabalhar. E também ajudar a alavancar esse setor tão importante, que se diz, cultura vem do latim, vem dizendo que é a parte de todo o compreendimento cultural, educacional, científico, psicológico e tudo mais de um povo. Então, assim como se diz, eu sou um fazedor de folclore, folk e lore também vem do latim, cultura de um povo. Povo sem cultura, gente, é povo pobre. Muito obrigado a todos. Fez uso da palavra aí, então, nosso Claudemir. Lembrando que continuamos abertos aí para mais alguém que queira se inscrever e participar. Gostaria só de salientar, pedir, né, para quem viesse manifestar também, que se posicione acerca do motivo da nossa audiência, né, que é a PNAB 2. A gente apresentou as propostas e a gente espera também a opinião de vocês a respeito disso. Mais alguém que queira fazer uso da palavra, se inscrever? Vamos lembrar a todos, então, né, e pedimos, por gentileza, que se atentem dentro do nosso tema, aí, que é a aplicação aí dos recursos da PNAB. E lembrando a todos que o governo está fazendo esse esforço, que já não tinha sido feito, então, com a PNAB 1, aí, de colocar os recursos para os artistas, aí, para a comunidade cultural. E do ciclo 2 aí, da PNAB, aí, nesses 4 anos, aí, a gente vai... determinação aí da comunidade cultural aí nos 75%, então, se eu não for tão ruim de matemática, aí vai girar na casa de quase R$1 milhão. Então, acho que é um bom recurso que a comunidade cultural pode usar aí, então, para todos os seus projetos aí, que venha a ser apresentado através de edital, e é um esforço também do governo junto com a comunidade cultural, um incentivo que esse recurso fique realmente para a comunidade que são os fazedores de cultura e que merecem isso aí. Então, acho que é um esforço de todos, junto aí com o governo e toda a comunidade aí, determinado aí, então, em reunião, aí, numa pré-reunião que a gente fez, que está na nossa ata. Vamos chamar, então, para fazer uso da palavra aí, escrito aqui, o professor Leonardo Gideon, por favor. O senhor detém 3 minutos aí, sobre a nossa audiência pública aí, recurso da PNAB ciclo 2. Por favor.
Boa tarde a todos, obrigado a oportunidade. Acredito que o município, nesse sentido de estar se inserindo nas políticas nacionais para a cultura, está no caminho correto. Todos os esforços eles devem tender a colocar realmente Torres nesse mapeamento cultural. Temos assim um longo percurso, mas a gente sempre começa a viagem no primeiro passo. O que eu gostaria de deixar registrado é a questão sobre assim, os editais, né? Quando saírem os editais, que isso foi discutido, né, agora ultimamente, que ele não tenha a morosidade que ocorreu na Lei Paulo Gustavo, né, e da Aldir Blanc também, né, que a gente possa assim, trabalhar junto com a comunidade cultural para que se acelere, né, esse momento. Também deixo registrado que o projeto de sucateamento que a gente viveu nas últimas gestões, né, e que agora, nós conseguindo colocar isso diante da comunidade cultural, nós podemos construir alternativas em conjunto. A cultura, ela se faz por todos e por todas. O que nós percebemos no território nacional com as políticas, né, nacionais como Aldir Blanc é a pulverização de projetos culturais em todas as áreas. Eu acho que o momento cultural que o Brasil vem vivendo, ele é histórico. Histórico. E é importante, aí eu saúdo essa gestão no sentido de estar se esforçando para que a gente possa acessar esses recursos. Também gostaria de deixar registrado, como historiador, a questão dos nossos espaços de memória, que nós devemos, enquanto gestão, também estar pensando que esses espaços eles são fundamentais. O registro aqui, que nós sofremos agora, recentemente, um dos maiores ataques ao acervo museológico que nós tivemos, que é um checkmate do processo de gestão, da gestão passada, e que agora nós devemos colocar como uma pauta emergencial. Emergencial. Esse ato de vandalismo que ocorreu no nosso museu, seguido, né, não foi, mas esse último que realmente nos chocou, foi a subtração de um acervo museológico de décadas, desde lá da Casa da Terra. Como historiador, o meu sentimento é como se um ente querido estivesse falecendo. Porque como eu já tive contato com esse acervo, lá pelos anos 2000, com o olhar de historiador, e tantos outros profissionais que se formaram no contato com aquele acervo. Me tornei historiador dentro daquele espaço. Então ele é importante. Vamos construir alternativas em conjunto. Aí eu coloco a minha pessoa enquanto um profissional da área, assim como o Centro de Estudos Históricos de Torres e Região, para estarmos construindo alternativas, colocando esse acervo novamente em contato com a população, com a comunidade escolar, com os turistas. Nós merecemos. Estamos numa área, num território especial do Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, com uma chancela internacional. E não podemos passar vergonha em relação aos nossos bens culturais. É um compromisso, né, que nós temos enquanto comunidade torrense. E aí eu gostaria de salientar que temos que estar atentos aos editais dos museus. O nosso museu cadastrado no Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM. Importante a gente estar junto agora nessa jornada. Então, a comunidade cultural de Torres deve estar junto, né, pela promoção da cultura, das suas expressões e pelos seus espaços de memória, que nós temos aqui tão poucos ainda. Muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa audiência, chamamos então para fazer uso da palavra o senhor Paulo França, por favor. O senhor detém de 3 minutos. Pedindo para o pessoal se ater então aí à discussão da nossa PNAB 2, ciclo 2. Boa tarde a todos. Que bom que a gente
pode se manifestar relativo à cultura novamente, né, em Torres, e falar, né, que a gente ficou sofrendo nesse período aí. A vontade que a gente tem mesmo é de chorar, né? A gente vê essas coisas acontecendo na cidade assim, que bom, né? A gente vai ter a chance de novamente aí de poder captar esses recursos aí, que essa turma da cultura na cidade é tão sofrida, né? E esses ataques aí a gente sabe, né, de onde que vem isso aí. Porque está tomando uma nova direção, um novo rumo, né? Então a gente sabe quem esse pessoal representa, né? E eles sempre vão querer estar em cena. Perdem, mas querem estar em cena. A terra não é plana, é plena. E esse pessoal aí que... Cara, já que me perdoe, a gente tem um pastor evangélico à frente da cultura, né, na cidade, não poderia resultar outra coisa do que a gente está vendo aí. Mas sofrendo muito, né? A gente vem agora do nosso Parque de Itapeva, né, um trabalho com as crianças, junto com o professor Léo, o professor Geraldo, e a gente fica impressionado, cara, com o potencial que a gente tem aqui, né, para fazer esse movimento cultural, e a gente sempre foi podado, né, e agora então a gente está conseguindo, com esse novo governo, entrando pelas beiradas aí, resgatando, né, aquela gana de ser torrense, né, de poder dar esse abraço de novo nas torres, e gritando sempre, né, que é a área que eu milito, né, diga não às torres de concreto, patrocínio do extermínio, e agradecer mais uma vez, né, por a gente ter esse desejo aí que foi de muita gente, né, poder captar uma Paulo Gustavo, uma Aldir Blanc, né, que tudo isso foi em prol da cultura, né, tão esquecida, né, em governos anteriores aí tão ventilados aqui, né, nessa casa, na cidade, na praia, né. Então a gente sente isso. Hoje toda essa extremunção que está acontecendo aqui na Beira-Mar, em Torres, são esses resquícios aí, né, que a gente está sentindo ainda bastante, e oxalá que a gente consiga parar isso aí, né, essa grilagem, porque a gente vai sofrer. A futura geração vai sofrer com isso aí que está acontecendo. E a gente faz parte dessa teia cultural, né? Então a gente não consegue ficar calado. A gente não consegue. A gente vê essas pessoas chegar com esse patrocínio de extermínio e querer grilar uma praia que nem a Guarita. É um SOS. Eu peço dentro dessa casa aqui que revejam isso, que o prefeito Delci, que o André está aqui, que a gente consiga conversar ainda e tente barrar isso aí, que isso aí vai ser muito triste para Torres. Torres, que fez 147 anos agora. A gente não pode deixar que eles roubem a guarita da gente. Muito obrigado. Desculpe o desabafo desse marisqueiro. Não havendo mais ninguém inscrito que queira se pronunciar, passa a palavra então faça uso da palavra ao representante executivo, vice-prefeito André Pozzi. Então, novamente, boa tarde a todos. Eu fiz algumas anotações aqui, alguns pontos que eu gostaria de falar. Estava conversando aqui nos bastidores com o Marcelo, e já está escrito como museu, né, Marcelo, a princípio, a antiga Prefeitura de Torres. Um prédio de 1951 que está totalmente abandonado. É um prédio que está abandonado não de agora, ele está abandonado de muito tempo. Ele precisa de muito investimento. Eu acho que a gente fala na casa de mais de 1 milhão para reformar aquela estrutura. Tendo em vista que um parecer técnico assim superficial, que só para o telhado é 500 mil reais. Então, para reformar um prédio todo daqueles, eu acredito, de 2 em diante. Está aqui um arquiteto sentado junto com a gente que
ao ver o prédio, entende que os recursos não são poucos para colocar ali. Esta semana ainda estive com a Mini, convidei o Marcelo, ele estava já lá dentro do museu, tentando recuperar o pouco que foi saqueado lá, que foi destruído, né? E nós estamos, juntamente com o Blando, com o Marcelo e com a Mini, fazendo esforços, chamamos todos os secretários para que fossem até o prédio e conseguissem olhar lá, em loco, o que pertence a cada secretaria para separar, para arquivar, para guardar, e o que não é histórico, o que não é material cultural, o que não é material que tem que ser guardado, que seja colocado no lixo, e o que é material cultural, histórico, o pouco que está sobrando lá. Eu convido a todos os senhores, se quiserem, a visitar o prédio, aos vereadores, e a gente tem acesso, a gente pode abrir, e é importante que todos tomem conhecimento, porque restou pouca coisa da nossa cultura, do nosso museu. Marcelo está aqui para me ajudar a dizer que é triste o que a gente vê lá. E virou um ponto de drogadição, virou um ponto de que as pessoas já, ao pouco desses 4 meses que nós estamos aí, foram várias as ações que nós fizemos lá para fechar o prédio, para coibir a entrada. A nossa guarda municipal tem ido com frequência lá em vários horários, inclusive na madrugada. Hoje, todos os dias estão visitando o prédio. Inclusive, tivemos que tomar uma atitude drástica de construir uma parede numa abertura lá para que, né, não entrassem no prédio. Então, mas é uma medida paliativa, porque eu acredito que a gente nós temos que unir forças. E aí eu conclamo a comunidade cultural a nos somarmos para buscar recursos da iniciativa pública, privada, né? Temos que achar alternativas, e várias cabeças pensantes é melhor que uma cabeça pensante, né? Então, aos vereadores, à sociedade civil, aos artistas, toda a nossa comunidade, precisamos buscar, talvez, patrocinadores. A gente sabe que a prefeitura não tem recursos para tudo. Estamos tentando buscar parceiros que têm possibilidade de buscar recursos fora de Torres para que a gente consiga fazer essas reformas. E eu não cito só o museu, estava anotando aqui também, a escola cenecista é outro caso, que está lá abandonada, que está lá há muito tempo sendo usada de forma indevida, foi lacrada as portas com parede, e já tive notícias que arrombaram lá novamente, que estão entrando lá. Daqui a pouco coisa pior pode acontecer, mas a gente tem tentado cuidar desse patrimônio para que a gente não o perca. E eu acho que é fundamental a parceria público-privado, a gente tem que achar alternativas de buscar recursos, e quero que os vereadores somem a gente, a administração pública municipal, né, o executivo, com alternativas, que não saia tudo dos cofres da prefeitura. Eu acho que a gente tem potencial. A cidade de Torres é uma cidade tão bonita e tão desejada, que eu acredito que podemos buscar parceiros que tenham interesses de aportar recursos na nossa cidade em troca até de publicidade, de visibilidade, né? E então conclamo a vocês também a pensar em alternativas para nos ajudar. Digo uma frase que o prefeito Delcy sempre tem dito, e eu repito isso porque é verdade isso que eu digo: as portas estão sempre abertas para discutirmos as coisas que são para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para os artistas, para os fazedores de cultura, para os fazedores de arte. Eu me somo a vocês, estou junto com vocês no que for necessário. A Mini sabe muito bem que eu tenho trabalhado muito nessa questão, tentado sempre buscar recursos daqui ou dali, para que a gente consiga recuperar o museu, para que a gente consiga recuperar o cenecista e outras coisas, né? Foi falado aqui no mercado público, é uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito nessa questão.
né, de fazer um mercado público, nós termos o nosso espaço para os nossos artistas, para os nossos artesões, artesões, né? Falei certo? Artesãos, para os nossos artesãos, né? Então, eu tenho buscado esse espaço, né? E eu acho que o mercado público cairia como uma luva. A gente sabe que tudo isso é custo alto, não quero que isso fique num sonho, mas a gente pode sonhar junto, né, e esse sonho transformar em realidade, desde que tenhamos muitas mãos e muitas cabeças pensando as alternativas. O vereador Cláudio, o vereador Moisés, os únicos 2 vereadores que estão aqui, somado a todos esses artistas e fazedores de cultura. Vamos pensar nessas possibilidades, alternativas de buscar recursos. Os nossos deputados, senadores, o nosso governo federal, o nosso governo estadual, né? Acho que existem formas. Os recursos parece que são tão pequenos na administração pública, então a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem tantas coisas, né? Mas não podemos descuidar em 1 minuto da nossa arte, da nossa cultura. Como foi falado aqui, um povo sem cultura é um povo desiludido, triste, né? E para finalizar, digo mais assim, né? Essa é uma herança, né? E nós lutamos lá fora para podermos estar aqui, né? E já que lutamos para poder estar aqui, nós temos que dar respostas. E a nossa resposta é trabalho. E eu peço que vocês se somem a nós para buscarmos essas respostas. Não quero estar sozinho na trincheira. Vamos juntos trabalhar para buscar esses recursos. E digo mais, para encerrar. Todo o nosso esforço será pouco para recuperar o tempo perdido que se passou. Um rio, quando passa, as águas que passam no rio não voltam mais. Então, nós perdemos muito tempo ao longo desses anos que a nossa cultura foi abandonada. Esse tempo já passou, nós temos que olhar para frente, né, e recuperar, e trabalhar para que esse tempo não seja perdido mais. Muito obrigado. Fez uso da palavra, então, representando o Executivo, vice-prefeito André Pozzi. Para fazer uso da palavra, então, o vereador Moisés, por favor. Muito boa tarde a todas e todos, muito boa tarde aos componentes da mesa, vice-prefeito André, vereador Cláudio. Eu não faria fala, mas a gente vai ouvindo uma série de questões até que acaba despertando essa vontade da gente de se manifestar. Eu, felizmente, poderia, talvez por falha de memória, não a 100%, mas acredito que a todos que estão aqui presentes eu poderia nominar se o tempo assim permitisse. Eu estou no 5º ano de mandato e ao longo desses 5 anos eu ouvi, dialoguei e interagi intensamente com todos os agentes culturais do município, aqueles que me procuraram e até mesmo aqueles que não me procuraram. Há um ano atrás, a gente começou alguns debates, André, que nos levaram a uma determinada decisão política, porque aqui é uma casa política, onde se faz política, e é a política que define praticamente tudo que a gente vivencia em termos de comunidade, e, portanto, a importância dela e de não se negar a ela. E um dos fatos que me trouxe aqui é justamente para discutir e para pensar rapidamente, que a gente está aqui falando, a companheira há pouco falou da mudança do nome, né, da política nacional, da Aldir Blanc, a gente podia estar falando da Paulo Gustavo, e falaremos com certeza dela em outros momentos, políticas de um governo federal que, se muitas vezes não são no valor e no volume necessário, mas que tem um efeito imediato, que é o condão de causar a discussão, de trazer as pessoas ao debate e de permitir que a gente pare e pense sobre cultura. O que não haveria, provavelmente, caso essas políticas não existissem. A gente viveu recentemente períodos nacionais em que a cultura foi simplesmente combatida, ela não foi só esquecida. Se tentou suplantar e acabar com qualquer iniciativa cultural nesse país, qualquer iniciativa que ensejasse o pensamento,
que ensejasse o questionamento, que ensejasse algum tipo de indignação e de luta por justiça social e que inclui, não tem como falar de justiça social sem falar em cultura. Isso tentou ser suplantado. E no município a gente teve, sim, representantes nesse mesmo sentido. E eu, com muito orgulho, hoje vejo a formação dessa mesa. Eu sei da posição política nacional, acredito, de todos vocês, muito embora o voto seja secreto. E se a gente não vive a situação ideal, e se a gente vivenciou há pouco esse ataque ao museu já durante esse governo, mas que a gente procurou, dentro daquilo que é possível, com as próprias mãos, que teve lá o pessoal da equipe da secretaria, com as próprias mãos, não tendo recursos outros, mas com as próprias mãos foram lá fazer o possível, e eu tenho certeza que continuarão fazendo, sim, o possível daqui para frente. Nós, André, a gente está falando da destinação aqui na PNAB de 300 mil reais, no ano passado a gente falou da destinação de 200 mil reais, e eu quero lembrar que a gente mandou embora 250 mil, que se fosse em valores atualizados, provavelmente alcançasse 400 mil reais de uma deputada federal do meu partido, que foi destinada para aquele museu e que não foi usada porque as pessoas parece que tinham raiva de qualquer coisa que simbolizasse a cultura e que simbolizasse tudo isso que vocês trouxeram aqui há pouco. E a gente não pode esquecer essas coisas. Claro que a gente não pode viver um governo, que agora a gente tem um governo, está aqui o vice-prefeito, a gente tem o governo dos irmãos, está aqui o secretário, a diretora, o servidor. É evidente que a gente não pode viver de ficar olhando para trás e criticando. Não. A gente veio, a gente lutou, como disse o André, para mudar essa realidade. Mas, eu tenho aqui historiadores, a gente sabe que a história, né, quando bem equacionada, ela aponta o futuro, ela aponta uma direção e ela aponta que tem que se mudar muitas vezes a rota, porque se a gente seguir no mesmo sentido, a gente vai por um destino muito ruim, muito pobre, como dito aqui, sem cultura não há povo, sem cultura não há nação, sem cultura não há desenvolvimento e crescimento. E eu vou lembrar o que me chamou a atenção ali, dia 21 de maio, né, e que eu fiz uma fala, falando um pouco do que um companheiro meu, um amigo que eu tenho, e que talvez em algum momento a gente tenha se desentendido, Paulo, e eu te peço aqui desculpas publicamente, que eu gosto de fazer isso publicamente, a admiração que eu tenho por ti e pela tua luta, e se em algum momento a gente se desentendeu, eu te peço desculpas, porque a minha admiração por ti nunca deixou de existir, apesar disso. Eu sempre disse para o Paulo que ele não poderia esperar de mim as mesmas posições que ele tem, porque ele é um radical no melhor sentido da palavra. E a gente precisa dos radicais para nos dar os nortes. Mas muitas vezes, para que eu possa ajudar ele e as ideias dele, eu tenho que ser talvez um pouco mais ameno e um pouco diferente nas posições que eu ocupo. Mas nunca deixou de ser norte, nunca deixou de ser inspiração a tua luta e as tuas ideias. Então, para concluir, o companheiro falou do dia 21 de maio, dia de aniversário da cidade, que é o Dia Nacional da Diversificação Cultural. A cultura, por si só, ela já é diversificada. A gente sempre que pensa em cultura, pensa em coisas muito diversificadas, e eu me lembro de uma vez que eu tenho um grande amigo, que é o Ricardo Casca, e ele é um agente cultural da cultura gaúcha, da tradição gaúcha. E, num determinado dia, ele usou uma expressão que desagradou grande parte da comunidade cultural ao citar um trecho do hino gaúcho, do hino gauchesco, que eu também demorei para entender e cantava ele sem entender que aquilo poderia ser ofensivo para muitas pessoas, e hoje eu entendo-se ofensivo, apesar de acreditar que aquele que escreveu talvez não tivesse essa intenção. Acho que a maioria, eu sei que o pessoal da cultura sabe ao trecho que eu estou me referindo aqui do nosso hino, né? Mas tudo isso para dizer que a nossa cultura ela é muito diversa, e até mesmo a cultura gaúcha, tão linda em muitos aspectos, principalmente quando a gente recupera e lembra quem é que constituiu essa cultura, na grande maioria o povo negro e indígena, né? A gente tem que sim preservar toda essa ampla diversidade e congregar cada um de vocês, porque muitas vezes esses setores tão diversos têm interesses que parecem, no curto prazo, afastar vocês.
E muitas vezes a gente, por algum engano, se deixa cooptar por um setor A ou B, e daqui a pouco está um lutando contra o outro. Isso acontece em muitos setores. E para quem manipula a política, e quem manipula as pessoas e não faz a boa política, a política verdadeira, uma das formas de poder fazer isso e atingir os seus objetivos é separar as pessoas. Então, pegando aqui as palavras do Quinho, vamos sim ter diversidade, mas vamos sempre ter muita união na busca daquilo que é essencial para todos vocês, que é ter uma cultura forte, ativa, permanente, e que possa não só ser um fator de manutenção das famílias que fazem cultura, mas que possa, acima de tudo, ser um símbolo, uma referência e um meio de formação dos nossos filhos, dos nossos netos e de congregação do nosso povo. Tá bom? Muito obrigado, e que a gente possa, sim, usar muito bem esses recursos escassos, que eu tenho certeza que são muito menores do que a discussão que a gente faz aqui, essa sim, muito mais enriquecedora que os próprios recursos, e que eles sejam mais volumosos. A gente vai continuar lutando, sim, tá, André? Para que a gente tenha mais recursos e que a gente possa também agir naquilo que é material, mas lembrando sempre que o imaterial é muito mais valoroso e tem que ser preservado a todo custo também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Moisés. Fez uso da palavra. Agora o vereador Cláudio Freitas, por favor. Boa tarde a todos. Estamos cumprimentos à mesa. Já tinha sido cumprimentado antes, nosso vice-prefeito, secretário, cumprimentando a TEA, cumprimento a todos aqui na Casa do Povo. Uma satisfação em tê-los aqui. Para quem não me conhece, o Sandrão já me conhece de longa data, o Léo, tenho mais amigos aqui. Eu trabalho com capoeira, a nossa arte genuinamente brasileira, Leão Carlos, patrimônio cultural brasileiro. Trabalho há mais de 25 anos fazendo trabalho social, lá no Arroio. Eu gosto, até hoje eu falo Arroio, né? O pessoal fica bravo comigo, às vezes eu falo Arroio. É isso aí mesmo, então eu falo ali no Dunas também, na Vila Nova. Estou trabalhando aqui no Mar Azul, e até às 18 horas eu saio daqui e eu vou ali para o Mar Azul trabalhar a nossa arte genuinamente brasileira, a capoeira, patrimônio cultural brasileiro. Fico feliz nas palavras do nosso vice-prefeito, o André, que eu já parabenizei ele outras vezes também nas caminhadas aqui do Executivo, do Legislativo, e em saber que nós temos hoje um vice-prefeito participativo, né? E isso aí que vem me chamando a atenção, e como eu já destaquei também com o vereador Moisés, e saber também que o nosso vice-prefeito, que o município, né, vem de encontro, né, à nossa comunidade cultural, e se põe à disposição, né, de poder ajudar a todos, né? E isso aí é de suma importância. E eu, quando peguei como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, eu resolvi fazer 3 audiências. A primeira audiência foi de esporte, no qual a gente trouxe um grande fluxo de pessoas aqui na Casa do Povo. E agora, para o mês que vem, acredito, para o dia 17, em conversa aqui com o vereador Moisés, a gente vai fazer uma nova audiência pública, mas daí só com a cultura. Então a gente dividiu a comissão em 3, fizemos uma primeira audiência do esporte, para dar voz para os nossos esportistas. Então já fica o convite, com uma data aí, que depois a gente vai passar para vocês, para a gente fazer uma audiência pública da cultura de novo aqui pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é eu, o vereador Moisés e o vereador Zé. Então já vai ficar esse convite para vocês, a gente vai passar a data ali na frente, né, vereador Moisés? Para a gente poder dar mais voz para mais pessoas, e que a gente possa vir aqui usar a Casa do Povo, que é de suma importância, que a gente esteja unido em prol da nossa cidade, de todos os nossos munícipes, sendo que o nosso coração foi sangrado, né, que esse ataque ali no museu. Então que a gente possa juntar forças e seguir em frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Cláudio, fez uso da palavra. Temos mais um inscrito aí, então. Lembrando que nosso tema é Aldir Blanc. Doroteia do Carmo, por favor, se dirija à tribuna. A senhora tem 3 minutos. Eu gostaria, antes só dizer uma coisa que eu anotei aqui, talvez eu não me lembro se eu falei, eu acho que não. Mas eu penso que o espaço do museu, a gente pode transformar ele em museu e um espaço cultural, né? Eu acho que a gente tem que... Ele é um prédio tão grande, que ele pode ser um espaço cultural e, ao mesmo tempo, um museu. Eu também quebrei.
Tudo bem, obrigado. A gente vai ter oportunidades para isso. Por favor, Doroteia, a senhora tem 3 minutos falar sobre Aldir Blanc. Não vai subir isso aqui, né? Não. Pessoal, boa tarde para todos. Eu não gosto muito de falar, porque eu sou daquela que começa e não termina. Tá? Então tá. A gente está falando sobre cultura, conhecimento e casa de cultura e cultura no município. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês, que eu conversei com meu amigo, conversei com várias pessoas, para que a gente lote um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, e leve o pessoal para conhecer o que é a cultura. Cultura não é só tu ter uma casa, entrar para dentro e fazer qualquer coisa. Não. A última viagem que eu fiz foi em Panambi. Eu saí de lá há 40 anos atrás. 50 quase. E agora eu retornei, e eu cheguei lá, eu levei um choque de ver. É um dos lugares que tem mais empresa. Tem mais empresa. Alfredo Focken, todas as empresas de plantações e coisas. E aí o que eu vi, que a gente chega na cidade, né, lá na recepção, eles entregam papel para a gente. Que eu levei um susto foi saber que a cidade, com a população que tinha, e o que tinha desenvolvido bem mais, tinha 4 museus na cidade. 4 museus. 3 em céu aberto. Que é uma coisa que eu acho que é um dos únicos lugares do Brasil que tem museu a céu aberto. Vocês têm choque de ver o que é cultura. E eles recebem muito apoio das empresas, do município e da região ali, que é Santa Bárbara, Cruz Alta, Ijuí, aquela Palmeira das Missões. E até Passo Fundo. E nesse local que eu fui, só vou dizer o que as empresas fazem. Tem uma empresa que ele resolveu fazer uma viagem porque não tinha dinheiro, chegou em casa, o pai dele tinha morrido. E aí o pai dele era aviador, e ele foi lá e conseguiu o avião que o pai dele se acidentou, ele comprar. E ele começou a comprar material que era do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E tem o maior museu aberto do país, em Panambi. Talvez alguém já conheça, não sei. E outra coisa, é o Vale das Borboletas. Então, tem museu que a gente entra na avenida, uma das avenidas principais, que é só locais aonde que eles fazem proteção às borboletas. E é todo ele cheio de... Os empresários, eles ajudam para que aquilo continue desenvolvendo. Tem das borboletas, tem do Exército, tem o da cultura mesmo, dos maiores museus, que eles mostram tudo, como começou a cidade. E eu acho muito importante para nós, nós não discutir tanto o que caiu, o que não caiu, o que saiu, mas procurar ter conhecimento de coisas mais fáceis para a gente levar para o povo, e o que sai de gente para conhecer lá é demais. Eles enviam para todo o país e todo mundo. Então o pessoal só vai aonde? Só em Canela e Gramado. Não é isso? E lá não. Lá tem tudo. Tem 6 ginásios de desporto. 6 ginásios de desporto. Tem lá dentro, no município. Então é a coisa que o povo começou a se unir e procurar os empresários mais próximos da região e levar junto para fazer algum trabalho. Tá? E eu acho importante para nós mesmo. E sobre a Casa de Cultura, eu, como trabalhei lá, fui diretora de cultura, infelizmente não fiquei por motivos pessoais, mas só que a gente conseguiu muita coisa.
E foi eu que derrubei aquela parede que protegia a sala da Maria do Carmo, que era dar a pena a Maria ficar numa salinha desse tamanho. Aquela parede ali, os pianos foi eu que mandei arrumar, porque estão lá. E aí a minha preocupação era essa, que aquilo foi doado. Tá? Mas tem que ver se está afinado também, né? Aí tinha muito material, fotografias, meu Deus, antiga mesmo. Foto nós tinha a Paixão de Cristo e o que a gente tinha de foto, que poderia recuperar muita coisa. Preciso ser justo com todos, Maria. Mais 30 segundos, por favor. Foi tu que filmou, né? Foi tu que filmou. Eu vi umas fotos assim da dança. Me doeu por dentro. E é isso aí. É isso, eu acho que nós temos que sair e procurar alguma coisa para que a gente possa trazer para cá, não só balonismo, tá? Nem showzinho, né? Show, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Doroteia. Não havendo mais ninguém inscrito, a gente vai finalizando. Pedimos silêncio, por favor, gente. Pedimos silêncio. Nós temos horário já para ir finalizando, então não tem mais ninguém inscrito essa audiência pública sobre a PNAB 2, né? Para fazer algumas colocações aí a respeito do que o pessoal falaram. Acho que da PNAB ficou bem definido aí, o que a gente já tinha debatido na pré-reunião lá no Museu do Surf. Eu acho que o município fez o seu esforço de manter os recursos para a comunidade cultural, acho que foi o que a comunidade pediu, a gente, como governo, acho que atendeu todas as reivindicações, praticamente, ou quase todas, do ciclo 1 que não havia sido colocado à disposição, não havia sido executado, a gente também vai executar, na verdade, mais 60%, então com 20%, acho que chegamos quase na casa dos 80%, 75%, 80% também vai voltar para a comunidade cultural, acho que também é mais um esforço do governo em contribuir com todos da comunidade cultural, então acho que tem algumas coisas positivas. Não poderia deixar de falar, já que o assunto museu veio na pauta, e eu acho importante também, e o nosso vice-prefeito sempre é muito feliz e muito engajado nessa questão aí da cultura e também dos prédios culturais, também colocou muito bem, mas eu também não posso deixar de fazer um elogio, porque às vezes parece que não está sendo feito nada, mas está sendo feito muita coisa pelo nosso sempre competente Marcelo Koch, aí, que trabalha diariamente e muito bem. Eu incomodo ele hoje, ainda disse para ele: ô Marcelo, é só uma janela, eu sou construtor, eu vou ali e faço a janela. Não, Blando, não dá, não é assim, não pode chegar e tirar aquela janela, tem que ver que tem uma madeira ali que é histórica, não sei o quê. Eu digo: não, eu resolvo isso aqui, ninguém mais entra. Então, o que eu quero dizer? Que ele tem trabalhado muito nisso aí, ele está só cuidando dessas questões dos nossos prédios históricos, tudo ali, questão do museu. Então, existe muitas leis que têm que ser cumpridas e muita morosidade nos processos, que ele está trabalhando na questão do laudo do telhado já desde fevereiro, né, Marcelo? Então, é uma empresa que vem, que não dá certo, documentação que não fecha, e agora ele me falou que já está quase fechando, que a gente consiga resolver a questão do telhado como governo. E aí um pedido que eu fiz entre nós da secretaria hoje, com a diretora também concordou, e ainda não chegou, acho que no prefeito também, no vice, mas acredito que eles também vão ser favoráveis, é que a gente, resolvendo a questão do telhado, a gente faça um restauro mínimo na parte de baixo do museu ali, porque a gente consiga guardar os nossos materiais históricos ali, sendo bem alojado, e também já servir como um espaço que possa ser usado lá, porque uma reforma geral ali demora muito tempo, né, André? Se a gente correr bastante nos 3 anos aí, a gente vai entregar pronto, então não é fácil. Então a gente que consiga fazer uso pelo menos do primeiro piso do museu ali, e aí o Marcelo está trabalhando essa questão aí, e tenho certeza que é um projeto mais rápido também, usando esse recurso mínimo da Aldir Blanc que vai sobrar. Então vai ter um espaço que a gente vai cuidar do nosso material, cuidar dos nossos materiais históricos ali, e também pode servir de uso para a comunidade a curto prazo, até que o projeto
o grande projeto fique pronto ali, e tenho certeza que daí é um projeto de governo para entregar aquele prédio ali para a comunidade, e eu tenho certeza. Outra questão que foi tocada aqui, e aí eu tenho que fazer também mais um elogio para o Marcelo, que é a questão do cenecista, e aí o governo vai decidir de que forma vai trabalhar, se é iniciativa, parceria público-privada, acho até que é importante. Mas também o Marcelo tem trabalhado aí já até de antes de fevereiro, eu acho, com a questão ali, porque também tem laudos, né, Misael? Foi feita a licitação, está andando a licitação, acho que já está na terceira empresa, né? O Marcelo pode colocar essa questão aí para a gente fazer um fechamento e dizer que a gente vem trabalhando nos prédios históricos, então, a contratação de geólogo e tudo para que a gente consiga dar início aos trabalhos naquele prédio ali também. Então, os trabalhos vêm sendo feitos. Pode não estar aparecendo, é que nem Terracano, né? Não aparece, mas vem sendo trabalhado. Questão, então, acho que da Aldir Blanc está tudo ok, ficou bem debatido com a comunidade na reunião anterior. Hoje acho que o pessoal meio que entenderam, eu acho que a questão acho que ficou de bom tamanho para a comunidade cultural e o município também, então acordou, acho aí o par, né, Mini? Tá ok. Não havendo mais nada a tratar, nós tem que se inscrever, doutor. Obrigado, então. Não havendo mais nada a ser tratado aí na audiência pública do Plinab, declaramos encerrada a presente reunião.